a gramática tradicional ela está perdida, que ela não está sendo mais cobrada dentro dos vestibulares, ela é sim cobrada. Só que é claro que ela é cobrada de uma forma mais contextualizada, né? Então o aluno tem que ter um olhar não somente para a prova de linguagem, mas também de redação. Porque tem menino que acha, professora, que a redação, eu só tenho que saber os conectivos, os elementos que cada banca está pedindo. E é isso, eu só vou fazer dessa forma. E não é bem assim, né? Tanto o Enem como as outras bancas, a Vunesp também cobra a parte gramatical. Ele quer saber se esse aluno domina muito bem os tipos de período, né? Se ele sabe construir um período completo, se ele sabe também fazer um período misto, se ele sabe a diferença entre um período composto por coordenação e subordinação. Não é somente usar aquela vírgula corretamente, né? Ah, eu acho que tem uma vírgula aqui, então é por aí. Não é somente isso, né? E quando esse aluno enxerga, né, que a gramática ela vai além dentro dos textos, né? Saber reconhecer um determinado verbo, qual é o tempo daquele verbo, se ele está adequado ou não ali, aquele contexto, né? Então, quando o aluno consegue reconhecer isso, com certeza ele consegue fazer com que a sua nota, né, aumente um pouco mais em relação ao que ele estava fazendo. Então a gente ainda percebe, né, que a maior parte aí dos alunos que não estão conseguindo chegar, né, num tão sonhado, né? Tão sonhada nota 1000 aí é por essas questões aí, né? Gramaticais, que nós sabemos que tem muito aluno que acha que essa gramática não vai lhe servir mais para nada. Eu, como professora de gramática, eu sei disso quando eu estou explicando o verbo, quando eu estou explicando pronomes, né? E quando eu estou explicando, por exemplo, separação silábica, como eu falo para ele, até isso, gente, isso conta muito dentro de uma redação. Verdade. Então, leve isso a sério. Vejo a importância que é cada conteúdo da gramática. Então, se você consegue dominar e enxergar isso na hora de construir um texto, nossa, ninguém te segura, não é verdade? Isso é verdade. Dentro da gramática, a gente vai chamar de separação silábica, né? Mas dentro da redação, a gente chama isso de translineação, que é o quê? Quando o aluno vai lá dentro da redação, não deu na linha, e aí ele precisa colocar um tracinho e continuar embaixo. E muitas vezes o aluno faz uma letra menor ou Sim. separa errado a sílaba. Então, tudo isso que vai acontecendo acaba que ele perde ponto na competência gramatical sem saber que isso perde ponto na competência gramatical. E geralmente, gente, o que vai distanciar o aluno de uma redação nota máxima para uma redação acima da média é a competência gramatical. Não adianta. Não tem ninguém que assim, nossa, não tirei 1000 porque perdi ponto na argumentação. Não existe isso. Quando o aluno faz 980, ele perdeu ponto na competência gramatical. Verdade. Professora, foi o quê? Erro de ortografia? Foi, sei lá, foi vírgula? Muitas vezes, como vocês vão acompanhar na redação de hoje, né? No exemplo de redação de hoje, que é o caso aqui da nossa aluna Nicole. Foi aprovada em medicina, fez redação 940 no Enem, fez redação é, nota 13 na Vunesp, né? 13 de 14. E Muito aí, bem. essa aluna, ela só não gabaritou a redação da Vunesp porque ela cometeu erros de linguagem. Então, imagina só. E eram erros, gente, que assim, pode acontecer com todo mundo. Por quê? Foi puro nervosismo. Ela sabia como escrever, ela sabia como fazer, Às mas a vezes gente sabe, também né? tem o fator emocional. Então, foi por isso também que eu quis marcar essa live para depois do carnaval, porque muitos alunos ainda nem se recuperaram da lapada que foi o Enem. Foi com o Muitos Enem. alunos estão indo para a segunda série do ensino médio tonto, zonzo, porque não sabe nem de onde veio a lapada, meu amigo. Porque saí do nono ano, que era assim, bololô, bololô, tranquilo. Entendeu? O máximo que rolava no nono ano era o quê?
prova surpresa, simuladinho, um negocinho assim de brincadeira. Aí você cai na primeira série com o problemão que é o quê? Vestibular. Escola particular, principalmente, a que mais vai bater em vestibular, porque quer fazer ranking, quer fazer nota, quer, né, demonstrar ali que os alunos estão afiados no vestibular. E esse é o problema do aluno quando vai para a primeira série, né? A primeira série geralmente é traumática, porque ele nem é tão Verdade. adulto para ter maturidade para lidar com vestibular, mas ele também não é mais tão criança para que possa, por exemplo, sabe, se dar o luxo de não estudar para o vestibular. Muitos alunos, quando chegam ali no período de vestibular, na primeira série, levam uma lapada que não esquece, entendeu? Fica Fico logo traumatizados, né, a professora? primeira série, para muita gente, é um trauma, porque é uma fase de transição que poucos pais sabem lidar. Então, assim, poxa, Sim. nono ano, dezembro de 2024, exemplo, 2024, o menino tá lá, nono ano, a vida é bela. Os pais fazendo Ainda tudo não, por ele. Aí, ainda janeiro de não dois mil e vinte sabe. e cinco, primeira série, o pai dele já tá assim: toma, vai estudar para vestibular. Não fez nota 1000 como treineiro, por quê? Se você só estuda, É, te vira. Muitas verdade. vezes o pai nem sabe que tipo de prova esse aluno está encarando. Eu tenho pais que conversam aqui comigo e falam assim, professora, como é essa prova? Quando eu mostro o PDF da prova, eles dizem assim, misericórdia, meu filho tem que acertar isso aí tudinho. Porque os pais nem fazem noção do quão difícil é a prova. E aí cobram do filho da primeira série e ele nem sabe o que está fazendo da vida. Ele está assim, meu Deus, que lapada é essa de todo lado? Na verdade, o aluno, na verdade, o pai, né, ele acha que a redação é só o menino saber escrever e ler, né? Ele acha que é desse jeito, ele nunca olhou a banca, ele não sabe nada sobre a banca. E aí o que que acontece? Cobra algo do filho, né, que realmente é algo impossível, né? Então o filho precisa conhecer, ele precisa estudar, ele precisa conhecer cada elemento, ele tem que não somente, por exemplo, eu vou citar, né, o meu filho, o Mário Neto, sempre foi um menino que sempre gostou muito de ler, sempre gostou muito de escrever. Mas a lapada veio bonita, né? Então, por quê? Porque ele realmente viu que redação não era o que ele imaginava que era, né? Então, infelizmente, quando o menino chega no ensino médio, principalmente na primeira série, é normal essa insegurança, né? É normal aí ficar preocupado se está sabendo escrever corretamente. É tudo amadurecimento, né, professora Mel? A professora Mel sempre me fala isso, Andresa. Ele está aprendendo e você vai ver que o que ele é hoje, amanhã ele não vai ser, e quando ele chegar lá no terceirão, ele vai estar bem mais maduro. E é isso que a gente quer, né, professora? Como Isso. professor, a E gente quer detalhe, realmente que esse aluno amadureça, né? Que ele realmente entenda. É por isso que é importante, todos vocês que estão aqui na live com a gente, vocês estão fazendo a diferença na vida de vocês, porque vocês estão procurando hoje realmente entender essa gramática junto com a redação. Então, eu tenho certeza que vocês que estão hoje aqui vão sair hoje com um olhar bem melhor, né? Um outro olhar da redação, tenho certeza. e vamos sair na frente, né? 4 horas, hein, minha gente? Deu 4 horas. Tô nem aí. Vamos pra Bora, lapada agora. bora. Quero nem saber quem vai entrar. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, sinto muito. Entra depois, pega o bonde andando. Pega o bonde Porque, andando, meu vamos filho, lá. é lapada de conteúdo aqui, viu? Aqui não tem miserinha, não. A aula é gratuita, meu filho, mas o conteúdo aqui é ouro. É ouro. Inclusive, tem Verdade, muito verdade. relato de aluno aqui da salinha da Mel, minha gente. Que quando eu estava em Manaus, eu fazia muito aulão, sabe? Gratuito, Andresa. E aí, o que Ah, acontece? legal. Eu fazia uns aulões, assim, de revisão, dava uma doida em mim, bora, porque eu vou fazer um aulão hoje. E aí, muita gente assistia aquele aulão ali na véspera da prova e dizia assim, professora, quando vinha da prova, já vinha assim, professora, a senhora não acredita. Tirei 940, tirei 920 só com aquela revisão, mulher. O que que é isso? Então, aqui a gente não tem miserinha de conteúdo, não, minha gente. Vamos lá. Vamos lá, Trouxe vamos lá. uma frasezinha aqui só para dar um grau em vocês, para a gente acordar para a vida. Por quê? Essa live aqui é para marcar
o início de 2025. Dizem que no Brasil, né, a gente só começa depois do carnaval. E aí eu falei, tá, beleza. Vamos então marcar a nossa live aqui logo em seguida, né, aí do carnaval. Mas essa linha da Mel já está tão adiantada que nós já tivemos simulado Enem, simulado UFAM, simulado Unesp, muitas escolas, muitos cursinhos sequer tiveram simulado de redação até esse momento. Alguns estão começando hoje a ter simulado e nós já tivemos tudo isso. Então, assim, os nossos alunos, eles já estão assim, ó, à frente, já estão assim ligados no movimento, porque aqui a gente não vai deixar a peteca cair, não. E aí eu trouxe Verdade. aqui um textinho para dar só uma inspiração em vocês, tá? Eloquência positiva é aquela que persuade com doçura, não com violência, ou seja, como um rei e não como um tirano. Vamos entender um pouquinho o que que existe, o que que é necessário. Aí eu já te digo, pega teu papelzinho, tua caneta, vai anotando aí no teu material, vai anotando aí no cantinho, para você não esquecer desse conteúdo. O que que toda redação acima da média tem? Toda redação acima da média, ela tem algo em comum. Ela tem algo em específico. Isso seja na banca da VUNESP, seja no Enem, seja aonde for, uma redação acima da média sempre vai ter algo em comum. Geralmente, deixa eu botar meu celular aqui, peraí. Geralmente, uma redação acima da média, ela tem uma coisa que vai classificar ela como acima da média e que não é unicamente a escolha de repertórios, que não é, por exemplo, o argumento que foi escolhido. Tem muita gente que acha assim, para fazer uma redação acima da média, eu vou ter que escolher um repertório super diferentão, eu vou ter que escolher um argumento inovador. Não tem nada disso, tá? Para fazer a nossa redação acima da média, eu preciso principalmente de ter esses 6 elementos aqui. Projeto de texto cíclico, o que é isso? Um projeto de texto que faça sentido, deixa eu botar aqui para entrar ao vivo, que faça sentido, tá? Do começo ao fim. Introdução, desenvolvimento, conclusão é a parte da minha tipologia textual, beleza. Mas o que que uma redação acima da média, o que que uma redação nota máxima, por exemplo, tem em comum? Projeto de texto cíclico. Ele começa com uma ideia na introdução, e ele vai retomando essa ideia ao longo dos parágrafos, inclusive até lá na conclusão. Vocês vão ver isso com mais calma aqui ao longo da redação. A prof fala rápido, mas se vocês acharem que eu estou indo rápido demais, vocês falem, ô, professora, peraí, repete aí, minha amiga. Calma aí, fala mais devagar, que aí eu vou desacelero aqui para vocês. A Celinha da Mel é a única aula que você não vai conseguir assistir no 2 vezes mais rápido, porque a professora já é no freestyle. Então, bora Não lá. precisa, né? Não precisa, é. Estrutura sintática excelente. É por isso que eu trouxe a fera da linguagem para vocês, Andressa Raiol. A Andressa Raiol, gente, é especialista em língua portuguesa, em gramática, e vocês vão ver aí por que que uma redação 980 não é a mesma coisa que uma redação 920. Qual que é a diferença? O que que separa uma redação 900 mais para uma redação nota 1000? O que que separa uma redação, por exemplo, nota 21, lá na UEA, de uma redação nota 26, 28, né? Estrutura sintática excelente. Isso significa o quê? Que eu não posso cometer erro nenhum? Nada disso. Tem redação nota máxima que tem erro gramatical, tá? O que que a banca vai querer de você? Uma falha uma falha gramatical, no caso sintática, e até 2 desvios, tá? Então percebam, redações nota máxima também tem erros gramaticais, isso daí não impede, não. Mas, professora, se tem erro gramatical, beleza, tem até 2 desvios. Então quer dizer que é só não cometer erro nenhum? É só eu calcular ali qual erro que eu vou cometer, se eu posso vacilar só com uma vírgula, com isso, com aquilo outro? Não.
A intenção aqui não é dizer que, olha, você pode cometer aí uma falha, tá? Não. A ideia aqui é a gente reduzir o número de erros. É para isso que você precisa de uma correção inteligente, tá? Muita gente está acostumada com correção de redação, que você vai lá na plataforma, aí você manda a sua redação. Quando você pega a redação corrigida, ela vem lá com um monte de comentário genérico. Por exemplo, melhore seus argumentos. O que que isso quer dizer? Melhore seus argumentos como, meu Deus? Então, isso daí é um comentário genérico. Ah, você melhorou na competência, você precisa fazer tal coisa na competência um. E o aluno, por acaso, ele tem que ser especialista, ele tem que virar corretor agora, entender de competência? Aluno da salinha da Mel não precisa entender que competência que ele tá. Ah, eu tenho que decorar, entender as competências aqui igual um corretor. Não, a intenção não é essa. Ele é um estudante, ele é candidato, ele não é corretor. Você não precisa entender a correção, a competência. Você tem que entender a correção. Como que eu vou melhorar o meu texto a partir dessa correção? É reduzir a margem de erros. Não é trabalhar pensando assim, tá, vou diminuir esse erro aqui, contabilizando o erro. Não é assim. A gente faz uma correção e a gente faz um texto pensando em como melhorar, como pontuar mais. E aí, consequentemente, a gente reduz essa margem de erros para, no final das contas, tentar não cometer nenhuma falha gramatical. E se tiver algum desvio, alguma falha, vai ser coisa pouca, entendeu? Galho fraco e vai passar. Repertório sociocultural ou referências, né, externas relacionadas ao argumento. Isso daqui, minha gente, foi o que derrubou muita gente no Enem 2024. Né? Repertório sociocultural ou referência relacionada ao argumento. Por quê? Porque tem um monte de aluno que foi lá para o Enem e falou: ih, molezinha, sempre tiro 900 mais. E aí coloca lá um repertório que ele decorou, sabe Deus quando que ele decorou aquele repertório e botou de qualquer jeito. A banca foi lá e disse assim: que repertório é esse, menino? Tu decorou, tu botou de qualquer jeito, não tem nenhuma transição, não tem relação com o tema, não tem relação com o repertório, com o argumento. O que é isso? Isso daqui derrubou a nota de 90% dos alunos em 2024. Professora, disseram que derrubaram a nota por causa do modelo pronto. É verdade isso? Será que foi por isso? Mas a minha redação não era modelo pronto, professor, e a minha nota caiu. O que que aconteceu? Vou te falar onde está o pulo do gato. Eu vou te mostrar onde está aqui esse problema que aconteceu lá no Enem. Isso aqui é uma redação VUNESP, mas eu vou te mostrar o que que aconteceu. Aqui nessa parte em roxo, nós temos o repertório, a referência externa, que dá aqui contextualização, né, que introduz o assunto para o leitor. Né? A aluna Nicole utilizou aqui a Revolução 4.0. E aí, minha gente, qual que é o erro? O que que derrubou a nota da galera lá no Enem? O pessoal simplesmente fazia o seguinte: na Revolução 4.0, as transformações tecnológicas proporcionaram novas funcionalidades para o meio digital. Beleza, botou o repertório. No lugar do menino fazer uma transição, o que que é a transição? Aí tu já anota que isso daqui é o quê? A tua estrutura de redação acima da média, tá? Então vamos lá. Na minha introdução eu tenho que ter o quê? Contextualização. Contextualizei com repertório porque é mais fácil contextualizar com repertório, né? Então vamos lá. Depois ela faz uma transição. Nesse contexto, vírgula. Observa-se odiernamente o uso das mídias digitais pelas crianças e adolescentes como meio facilitador de obter rapidamente as informações pesquisadas. Perceba, ela fez uma transição e já aproveitou para retomar o tema. Por que, minha gente, que ela fez isso? Onde que está o erro lá no Enem? Por que que a minha nota caiu, professor? Então, porque o aluno, muitas vezes, o que que ele faz? Ele sai dessa parte em roxo, que é o repertório, e cai direto lá na tese, que é essa parte aqui, ó. Contudo, nota-se que os benefícios gerados dessa prática são incapazes de compensar os malefícios oriundos de seu uso por infantes e adolescentes. Então, o que foi que derrubou a nota da galera lá no Enem?
não foi o uso de modelo pronto, né? Tá bom? O que derrubou a galera que nem usava modelo pronto, lá na nota do Enem, fez um repertório e explicou o repertório, não fez uma transição, não mostrou para o avaliador o que esse repertório tem a ver com o tema, o que esse repertório tem a ver com a situação problema. Lembrando que situação problema é uma das coisas que estão previstas lá na matriz do Enem. Então, percebam, é isso daqui que derruba a nota. Não é porque, professora, achei horrível essa correção, porque eu não uso modelo pronto, por que que derrubaram minha nota? A questão é, com modelo pronto ou sem modelo pronto, você tem que escrever bem, você tem que escrever com autoria, você tem que pegar um repertório e tem que explicar o repertório. Toda afirmação que você fizer no texto, você explica em seguida. É isso que uma redação acima da média tem em comum com uma redação nota máxima. Outro ponto importante aqui, o que que toda redação acima da média, toda redação nota máxima tem em comum? Escolha de palavras persuasivas, operadores argumentativos, palavras de mesmo campo semântico, verbos argumentativos, nominalizações. Eu vou explicar isso daí para vocês o que que é. Mas basicamente não é você escolher uma palavra só porque você achou que essa palavra era difícil, é você escolher uma palavra porque ela é argumentativa, ela é persuasiva, é uma palavra que vai chocar, é uma palavra que vai te posicionar. Então, quando a gente está falando de um tema, por exemplo, se cair lá na sua banca um tema sobre a violência contra crianças no Brasil, a violência sexual contra crianças no Brasil. Você vai chegar lá e vai dizer: poxa, a violência contra crianças é algo chato. Chato? Não, não é essa a palavra. Quando a gente fala de violência contra crianças no Brasil, a gente vai dizer que é algo inaceitável, intolerável. Você já vai se posicionando, já chega lá, ó, com o pé na porta, meu amigo. Então, aqui, a escolha de palavras, gente. Quando você analisa uma redação 920 e uma redação 940, uma redação 1000, você percebe claramente a escolha de palavras é completamente diferente. O aluno 920, muitas vezes, ele nem se esforça para escolher uma palavra melhor, para se posicionar melhor, não escolhe um verbo mais argumentativo, não escolhe um verbo mais forte. Geralmente, ele fica ali no básico. E isso, de ser básico, te deixa também com a nota básica, meu amigo. Então, é igual o critério do CLT, salário mínimo, esforço mínimo. Então, aqui, minha gente, não tem esse negócio de, porque que não sei o que eu não quero ter esforço. Porque eu não quero ter esforço em redação. Então você sai daqui e vá para outro curso, porque você está no curso errado. Aqui você vai ter que estudar. Aqui você vai ter que ter autoria. Aqui tu tem que ter disposição, meu anjo. Por quê? A gente tem modelo de redação aqui na salinha? A gente tem modelo de redação, sim, que é o Primeiros Passos. Já fez aí notas incríveis acima da média, tanto no Enem quanto na VUNESP. Mas o aluno precisa desenvolver a autoria dele. Nós temos aulas de técnicas de impressão de autoria. Se você olhar em todas as salinhas, todos os cursinhos por aí, você não vai encontrar essa aula em lugar nenhum, só tem aqui. Então, a gente traz a ideia aqui do quê? Relacionada à autoria. O que mais tem numa redação acima da média, numa redação nota máxima? Argumentação lógica, foco temático, intervenção moderada. O que que é isso? Argumentação lógica, não é eu trazer um argumento inovador, absolutamente diferentão, criativo, nada disso, ninguém liga para isso. A gente quer saber se você sabe usar um argumento decente, um argumento ok, sem fazer muita firula, mas você consegue desenvolver muito bem esse argumento. É fazer o básico bem feito. Foco temático, o que que é isso? É você retomar o tema. Tem que retomar o tema em todos os parágrafos. Se você não fizer isso, sinto muito, sua nota vai lá embaixo. Isso se você não tirar zero. Teve aluno que chegou lá na prova da VUNESP, achou que era brincadeira esse negócio de foco temático, a nota caiu. Lógico que não é aluno da salinha da Mel, porque aqui a marretada é grande, viu, com o negócio de foco temático. Aqui o menino toma zero, sim. Tem esse negócio de, ai, pelo amor de Deus, não me dá zero. Toma zero com facilidade. Se não tiver foco temático, é zero, meu amigo.
Intervenção moderada, o que que é isso? Gente, tem tema que é polêmico. Tem tema que é polêmico, principalmente na VUNESP, né, que é a banca aí, organizadora da maioria dos vestibulares de medicina. Então, ela gosta de bater em alguns temas mais polêmicos, ela gosta de bater em temas mais específicos, né? Que temas são polêmicos? Todos aqueles temas que mexem com religião, que mexe com a ideia de raça, que mexe com a ideia de gênero, que mexe com a questão também, gente, agora que é um tema que pode vir à tona esse ano, a questão da memória, tá? Então, quando a gente fala de memória, por exemplo, para uns, quando a gente fala de memória, para uns a memória ela vai trazer a ideia do quê? Ditadura militar, para outros não vai ser ditadura, vai ser revolução de 64. Então, percebam, a gente tem uma disputa de narrativas. São temas que você não pode ter uma intervenção radical, você não pode dar uma de doido, chegar lá na sua redação, ah, porque eu vou desabafar, hoje eu vou aqui botar os meus princípios para fora, eu vou militar. Deixa a sua canetinha militante em casa. Na sua redação, você vai resolver um problema, porque aquilo ali, meu amigo, tá valendo sua vaga na universidade. Ou você quer passar mais um ano de cursinho? Aqui os moleques passam na bicuda, porque eu digo assim, olha, não quero ninguém repetente aqui não. A gente vai direto para a universidade aqui. Então, não precisa ter intervenções radicais, intervenções moderadas. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, acesso à internet para crianças, por exemplo, o excesso de internet, né, para as crianças. Aí tem gente que vai lá e diz assim: ah, a criança não devia nem ter celular, não devia ter acesso à internet, isso é um absurdo. Para que isso, meu amigo? Que revolta é essa? Se tirar seu celular, você é o primeiro a chorar e tá querendo tirar das crianças. Não é por aí. Não precisa ter uma intervenção radical. O discurso precisa ser o quê? Entrando no ponto 6 aqui. Discurso democrático. Senso de coletividade. As bancas amam o senso de coletividade, clareza de ideias. Então, isso daqui são os elementos que têm em comum em todas as redações. Nota acima da média e nota máxima, tá? Aqui eu tenho uma redação da nossa aluna Nicole Green, né, que tirou nota 13 de 14 na VUNESP, né? Ficou com média 26 na UEA. Então, percebam a qualidade do texto dela. Olha só o errinho da introdução que ela teve. Gente, uma coisinha de nada na introdução. Depois vocês vão ver outros erros ao longo é, do texto dela, né? Mas, assim, coisa bem pouquinho mesmo, bem sutil. Por isso, ela perdeu um pontinho. Por que ela perdeu um pontinho? Porque ela teve uma repetição desses erros ao longo do texto dela. Então, aqui eu vou ser rápida em relação a essa revisão aqui, esse refino da redação da Nicole Green, para mostrar para vocês a estrutura. Então, você já vai anotando aí qual que é a estrutura acima da média, uma estrutura perfeita. Pode ir que é garantida essa estrutura aqui, meu amigo. Uma nota menor que acima da média você não vai ter. Então, primeira coisa, na introdução, já separei aqui para você foco temático. Qual que era o tema? O tema era o acesso, né, da rede social por crianças e adolescentes. E aí ele perguntava lá se isso deveria ser proibido ou não. Então, aqui eu já separei as palavrinhas do foco temático para vocês perceberem. E depois, o que que acontece? Eu separei já aqui todos os elementos obrigatórios da redação dela. Quando você receber sua correção dessa linha da Mel, você recebe ela mais ou menos assim, toda pintadinha e destacada os elementos obrigatórios. Por quê? Porque isso daqui tem que ter no seu texto. Não pode ser um texto que falta os elementos obrigatórios. Se o seu texto estiver todo em branco, é zero. É zero, porque está faltando elemento obrigatório. Qual é o elemento obrigatório da introdução? Contextualização. A aluna contextualizou, trazendo como repertório a Revolução Web 4.0, né? E aí, depois dessa contextualização, ela traz mais um período aqui, que daqui a pouco a professora Andresa ela vai explicar para vocês que tipo de período é esse daqui. Por quê? Porque ela traz aqui, ó, um verbo
E ela diz assim, contribuindo com o seu consumo excessivo. Ela traz aqui um período que está ali intercalado por uma vírgula. E aí ela traz conectivos. Olha só, nesse contexto, observa-se odiernamente o uso das mídias digitais pelas crianças e adolescentes. Percebeu que ela retomou o tema? Tá de laranja. Ela retomou o tema, tudo certo. Foco temático até aqui 10. Como, como meio facilitador de obter rapidamente as informações pesquisadas. Beleza, próximo período. Qual que é o próximo período? Lembra que eu falei para vocês que na introdução precisa de uma contextualização, depois da contextualização precisa de uma transição, explicando para o teu avaliador qual que é a relação do repertório com o tema. O próximo período é o quê? Tese. O que que é a tese, meu? Melissa, estudei minha vida toda em escola particular. Até hoje eu não sei nem o que é tese. Tese, meu amigo, é uma crítica. Então, assim, tá falando mal de alguma coisa, tá criticando alguém, tá falando alguma coisa, é tese, tá? Então, a sua tese vai ser a sua crítica. E aí ela diz assim: contudo, nota-se, olha o posicionamento dela, nota-se que os benefícios gerados dessa prática, que prática? O uso ali, né, o acesso às redes sociais, às mídias digitais, tá? Então, ela fala, os benefícios dessa prática são incapazes de compensar os malefícios oriundos de seu uso por infantes e adolescentes. Veja bem, aqui, um aluno acima da média ou um aluno com uma nota na média, vamos dizer assim, qual que seria a escolha dele? Aqui, a tese dele ia dizer assim: ah, os benefícios gerados não são maiores que os malefícios. Um aluno na média ia falar isso daqui. Um aluno acima da média, ele vai dizer: são incapazes de compensar os malefícios oriundos de seu uso. Então, percebam, ela se posiciona o tempo inteiro. Aí ela traz mais um exemplo ali, ó, como a acentuação de impactos na aprendizagem, e aí ela traz o quê? O primeiro argumento dela. O segundo argumento dela, ela fala a perpetuação de padrões comportamentais problemáticos desde a infância. Depois ela vem para o próximo período aqui, que não é um período obrigatório, é um período opcional, mas ela quis enfatizar o posicionamento dela ainda assim. E aí o que que ela fez? Ela disse: desse modo, faz-se necessário a proibição das redes sociais para indivíduos dessa faixa etária supracitada. Perceba, ela se posicionou e respondeu à pergunta do tema, porque o tema era uma pergunta, ele queria saber se deveria proibir ou não. Ela foi lá e enfatizou, deixou de forma clara. Aqui você não tem dúvidas de que ela era a favor de uma proibição. Tranquilo até aí, tá todo mundo acompanhando? Tu tá gostando dessa aula meio freestyle, que eu sei. Vamos lá. Eu tenho o que agora? Desenvolvimento. Perceba que o desenvolvimento é onde mais tem elementos obrigatórios. Minha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A introdução é a parte que você organiza o seu texto, ela pontua, mas nada demais. Só dá um checkzinho lá no teu avaliador. Agora, onde que você constrói nota? Quer uma nota maior de redação? Se você está aqui em pleno sábado à tarde, pós-carnaval, ainda tem gente que está no bloquinho, meu bem. Se você está aqui, você não está querendo uma notinha michuruca lá na sua prova, lá no seu vestibular. Se você está aqui, você quer construir nota. Quer construir nota? Foco no seu desenvolvimento. É no desenvolvimento que a sua nota cresce. Percebeu o tamanho desse desenvolvimento de Nicole Green? É disso aqui que eu estou falando, meu bem. A elite está aqui. Ela traz o quê? Olha o tamanho desse desenvolvimento. Isso tem cara de desenvolvimento na média? Isso daqui não é um desenvolvimento para quem quer ficar com notinha 920 no Enem. Isso daqui não é desenvolvimento para quem quer ficar com nota 21 na UEA. Isso daqui é desenvolvimento para quem quer nota máxima.
É desenvolvimento para quem quer nota acima da média, entendeu? Para quem quer se destacar, para quem vai à luta, vai atrás dos sonhos. Isso daqui é para quem quer vencer na vida. Vamos lá. O que que ela tem? Tópico frasal, primeiro elemento obrigatório do seu desenvolvimento. Nessa perspectiva, ó, o conectivo para não esquecer, hein? Percebe-se que o uso de redes sociais gera impactos na aprendizagem. Ela retomou o tema, que está em laranja, e já trouxe o argumento dela de cara ali no tópico frasal. Sob essa ótica, a neurocientista Fernanda Leal defende que a aprendizagem ocorre a partir de três etapas: codificação, consolidação e recuperação das informações, sendo ainda necessário que haja atenção plena ao que está sendo ensinado. Então, percebam, logo depois, ela trouxe o quê? Uma explicação do tópico frasal dela. Sabe por que muita gente fica com nota baixa lá no vestibular, na prova de redação? Porque acha que o tópico frasal é de enfeite. O tópico frasal, ele é uma afirmação sobre o seu desenvolvimento. E ela precisa ser explicada. Essa afirmação precisa ser explicada. Ou você explica com as suas palavras, com a sua autoria, isso acontece por isso, isso e isso, ou você usa o quê? Você usa um autor, alguém, alguma área de conhecimento para explicar o seu ponto de vista, o seu tópico frasal por você. Ela usou a Fernanda Leal para explicar por ela. E aí ela traz aqui também outro ponto importante, através de aulas escolares, leitura de livros e outros. Gente, esse traço, ó, vocês estão vendo aqui o jogo de pontuação que essa aluna fez? Me digam, quando que você vai ver uma redação? Olha aqui no fundo dos meus olhos. Quando que você vai ver uma redação? Nota 900, nota 920, uma redação 21, 22, com uma pontuação dessa? Existe uma pontuação bem feita aqui. Qualquer avaliador que bate o olho, ele diz assim: rapaz, essa menina sabe usar pontuação, porque só nesse trecho aqui de repertório dela tem vírgula, tem dois pontos e tem um traço. O menino que fica ali numa nota na média ou abaixo da média, ele nem sabe usar a vírgula, que dirá o traço. Ele nem se arrisca. Então, para fazer redação boa, tem que se arriscar. Nicole já chegou a tirar nota zero comigo. Então, por que que ela hoje, ela quase gabaritou na prova dela? Por isso, porque ela desenvolveu, ela se arriscou. Então, aqui ela traz assim, diante do exposto, evidencia-se, agora ela vem com o quê? Próximo período obrigatório, é o quê? Argumentação. Evidencia-se a urgência da proibição do uso das mídias sociais por crianças e adolescentes. Se posicionou, respondeu a pergunta. A pergunta do tema era essa, ele quis saber qual que é a pergunta, se era para ser proibido ou não. Ela foi lá e respondeu. Tendo em vista que o alto potencial distrator dessas ferramentas, e aqui ela traz mais um traço, olha só. Mediante a existência de algoritmos que personalizam o padrão de consumo dos indivíduos nas redes, como TikTok e Instagram, para aumentar o engajamento online. Isso daqui, minha gente, isso tudo que ela deixou dentro do traço, isso daqui é um termo acessório da oração. Por que que é acessório? Acessório, olha só, eu tenho um brinco aqui. Esse brinco é belíssimo, mas se eu tirar ele, não vai fazer muita diferença, porque a prof é belíssima. Mas aí eu boto ele aqui por quê? Porque a prof é amostradinha, ela gosta de se amostrar. Aqui na redação, a mesma coisa. Se eu tirasse tudo isso que está entre traços, ia fazer diferença o texto? Ia mudar o sentido do texto? Não, não ia mudar. Mas por que que ela colocou? Porque ela queria mostrar para o avaliador dela que ela tem domínio de linguagem. Isso daqui, meu amigo, é para quem está indo à luta, para quem vai brigar por nota máxima. Isso daqui não é para quem está querendo só tirar um 900 e passar em qualquer curso que a nota dele der, não. Isso daqui é para quem tem projeto de vida. E aí ela vai lá e coloca e
e vem seguindo o texto dela, diminuir a concentração dos infantes aos conteúdos ensinados nas salas de aula e livros. Ou seja, depois ela vem o quê? Explicando o que ela tinha acabado de mencionar. Gera impactos nas etapas neuroquímicas da aprendizagem, propostas pela Fernanda Leal. Olha só o projeto de texto cíclico que eu falei no início dessa aula. Eu tenho um repertório que ela usou no início do desenvolvimento, depois ela retoma esse repertório no finalzinho lá do desenvolvimento. Peraí, professora, ela podia ter acabado bem aí o desenvolvimento dela? Poderia, se ela quisesse tirar uma nota na média ou acima da média. Mas ela foi muito além disso. Ela trouxe o quê? Mais um elemento obrigatório da redação, que é o quê? O período de consequência. Como consequência, essas crianças e adolescentes apresentam dificuldades no cotidiano, como, olha só, sempre exemplificando, como a limitação da aplicação da matemática financeira durante compras rotineiras, bem como a queda da produtividade de notas escolares. Haja vista que os alunos mais engajados digitalmente são os menos ativos nas atividades escolares, como provas trimestrais, tarefas de casa. Ixi, de acordo com quem? Da onde que ela tirou essa informação? Das vozes da cabeça dela? Ela não, peraí, que você usar vírgula, botou uma vírgula e deixou bem claro que ela tirou essa informação do jornal CNN Brasil. Trouxe mais uma referência externa em um único desenvolvimento. Vocês estão conseguindo acompanhar? Deixa eu dar uma olhadinha, uma espiadinha aqui. Todo mundo conseguindo acompanhar, dá um joinha aí para mim se tá todo mundo conseguindo acompanhar, se todo mundo está entendendo, se está gostando da redação da Nicole Green. É babado isso daqui. É babado, ela é demais. Vamos lá. Perceberam que os erros dela foram exatamente os mesmos, né? A mesma palavra, infantes. Olha só. Desenvolvimento 2. Vamos correndo, que ainda tem um monte de conteúdo. Além disso, tópico frasal, elemento obrigatório, tá? Mais uma vez. Então, vamos lá. É importante analisar como o uso das redes sociais pelas crianças e adolescentes estimula a ocorrência de padrões de comportamentos problemáticos, como a comparação constante, tá? Olha só, retomou o tema no tópico frasal, para não esquecer no restante do texto, trouxe o argumento dela já no tópico frasal. Agora, o que que ela tem que fazer? Qual que é o próximo elemento obrigatório? Explicar esse tópico frasal, né, minha gente? Se ela afirmou, ela vai ter que explicar. Sob esse viés, a escritora, que no caso deveria ser Chimamanda Adichie, e ela trouxe, teve um errinho aqui, gente, mas eu não acho que ela foi penalizada por esse erro no nome da autora, tá? Eu acho que não foi penalizada por isso. Eu acho que ela foi penalizada nos outros errinhos dela que eu destaquei aqui em vermelho, tá? E aí ela põe assim, a escritora Chimamanda Adichie defende que mudar o status quo é algo penoso, ou seja, olha só, ela trouxe um mini períodozinho ali da escritora, né, de repertório, e já entrou com a autoria dela, explicando nas palavras dela o repertório. Ou seja, que a existência de padrões comportamentais nocivos que dificilmente são reestruturados na sociedade devido a fatores que os perpetuam. No caso, ela botou perpetuam. Então, nesse sentido, evidencia-se que as mídias sociais possuem esse poder de propagar o quê? Comportamentos prejudiciais, que era o argumento dela, na sociedade, sobretudo quando inserido no contexto de formação identitária das crianças e adolescentes. Ou seja, o que ela está explicando aqui é se a internet ela tem uma influência negativa na vida de adultos que já estão formados, que já está, ó, macaco velho. Tu imagina o tamanho do problema quando você pega a rede social e você coloca isso no contexto de uma pessoa que não está com a identidade totalmente fortalecida, que está ali com a construção da sua imagem ainda em andamento.
As pessoas, elas, numa idade de adolescente ou de criança, as pessoas elas não têm ainda uma noção do que elas são, de quem elas são, o que elas querem na vida, qual o lugar delas no mundo. Então, isso daqui é prejudicial, porque você começa a se comparar. Então, se o adulto que já passou por tudo, ele se compara, ele tem esse problema de se comparar, porque nós somos seres humanos, a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verdinha. Então, se a gente já se compara, você imagina uma criança, é muito cedo para a gente jogar isso em cima delas. E é isso que ela está argumentando aqui. E aí ela explica mais uma vez. Ela acabou de dizer, olha só, ela falou que isso é um problema no contexto de formação identitária das crianças. E ela explica isso porque, veja bem, o que que eu falei para vocês no início da aula? Tudo que você afirmar na sua redação, você explica em seguida. Tudo. Então, ela veio lá e explicou. Isso porque, durante o processo de crescimento dos indivíduos, há a necessidade do senso de pertencimento a um grupo por crianças e adolescentes que rapidamente é resolvido pelo uso das redes sociais, mediante a facilidade de comunicação e informação que o meio propicia. Olha só, ela está explicando que quando a gente é criança, a gente quer ter a noção do pertencimento, eu quero estar incluído nos grupos. Imagina só, se uma criança, ela já fica traumatizada quando todos os coleguinhas são convidados para o aniversário e ela não. Então, você imagina o tamanho do problema que é quando tem uma trend na internet que todo mundo está fazendo e ela não. Então, olha só o tamanho do problema que eu tenho aqui. Foi isso que ela argumentou. E ela traz o quê? O próximo período obrigatório. Consequência. Como consequência, a criança é exposta desde a infância a problemas relacionados ao uso das redes sociais. E aí ela traz mais uma vez o traço, como a comparação frente à falsa idealização midiática, como, por exemplo, o cyberbullying, né? E outros. E aí, olha só, mais uma vez, eu poderia tirar tudo isso que está entre o traço e não ia perder sentido, tá? Mas ela colocou isso por quê? Porque ela quer demonstrar domínio de linguagem, tá? E aí ela vem, cresce tendo altas possibilidades de desenvolver ansiedade, depressão e distúrbios alimentares, né? Como exposto pelo jornal CNN Brasil. Mais uma vez, ela reforça o ponto de vista dela, ela reforça a argumentação dela com um dado divulgado por um jornal. Por que que ela traz a ideia do jornal? Você que é aluno da Salinha da Mel, ou que vai ser aluno da Salinha da Mel, enfim, a partir do momento que você passou aqui por mim, você já é minha abelhinha. Só segura essa. Tem muita gente que acha que tudo pode virar repertório. E não é bem assim, tá? Você nunca vai ver uma redação nota 1000 usando um repertório sem vergonha, safado, que a gente vê por aí na internet. Tem um monte de gente que coloca aí na internet. Ah, use, sei lá, use a música do Tigrinho como repertório. Ah, minha gente, não, não. Não tem condições. Ah, como é que tu vai usar? Ah, usando a carta do tigrinho no repertório. Como que você vai colocar um negócio desse na sua redação? Eu teria vergonha. Ah, eu vou colocar. Não estou dizendo que não pode, que é proibido. Não, você vai ser pontuado por isso. O Enem, por exemplo, ele só vai te pedir um repertório. Ele não quer saber se o repertório é bom ou se é ruim. Ele só quer saber se é pertinente, legitimado, né? E se tem a ver com o tema ali. Se é legítimo, né? Então, ele vai só vai. É esse o critério. Agora, você está querendo vencer na vida. Você acha mesmo que você vai tirar uma nota 1000 com um repertório sem vergonha? Repertório de bolso. Repertório, sei lá, de uma música qualquer, de um brega funk qualquer. Deixa o brega funk pro carnaval. Deixa o brega funk para quando tu estiver virando o bicho na rua. Na redação, por favor, se atente ao contexto. Na redação, use o quê? Jornal. Usa uma notícia, usa um recorte histórico, demonstre minimamente a sua Eita, que eu travei aqui. Intelectualidade,
tá? Não é uma questão de ser soberbo nem nada, não. Mas é uma questão, gente, que isso daqui é uma prova, é um documento oficial. Você acha realmente que alguém vai tirar uma nota máxima usando um repertório bom, xibom, xibom, bom, bom? Não é por aí. Ah, mas eu quero falar, mas eu quero dizer exatamente o que está lá no bom, xibom, xibom, bom, bom. Porque o bom, xibom, bom, bom diz o quê? Aqui o de cima sobe, o de baixo desce. Não é isso? Eu tenho outros repertórios que falam exatamente a mesma coisa, mas que tem, gente, um viés mais sofisticado, que tem um viés mais lapidado. Então, assim, quer usar brega funk? Beleza, tá contigo. Agora, tem um pouco de bom senso aqui. Então, percebam, todo o repertório que ela utilizou aqui, gente, ela usou um repertório de literatura, ela trouxe um recorte histórico, ela trouxe uma notícia de jornal. Tudo isso traz ali uma seriedade, uma ética, uma moral para o teu texto. Você não é um aventureiro, você está ali para brigar por uma nota alta, você está ali para se destacar, para entrar na universidade. Quando chegar na universidade, não passar vergonha. Ai, não sei fazer um artigo científico, não sei fazer uma redação. Sabe fazer sim, você é aluno da Melissa, você vai arrasar. Desse modo, é imprescindível que as redes sociais devem ser proibidas para crianças e adolescentes, a fim de resguardá-los de padrões comportamentais nocivos existentes nas mídias. Mais uma vez, ela fez o quê? Respondeu a pergunta do tema, que era o que faltava, né? Tinha que responder aqui. Então, quais os elementos obrigatórios? Tópico frasal, explicação do tópico frasal, repertório, argumentação, foco temático, né? Retomar o tema e responder a pergunta se o seu tema for uma pergunta, tá? Se o seu tema não for uma pergunta, você só retoma o tema. Tranquilo? Até aí tá de boa. Percebam o seguinte, eu dei um monte de informações aqui para vocês que não se reduzem a meros erros ortográficos. Percebam, a mulher é uma diva. Ela fez uma redação nota 13 de 14. Olha só a beleza de redação que ela fez. Se eu fosse reduzir Nicole Green, se eu fosse reduzir essa redação maravilhosa dela a unicamente erros gramaticais, olha isso. Então, assim, não é uma correção que só fica contando o errinho que vai te ajudar a chegar na nota máxima. O que te ajuda a chegar na nota máxima é essa lapidação de uma redação acima da média. É lapidar uma redação nota máxima. É saber exatamente quais os elementos obrigatórios, o que você precisa fazer. Percebam, ela com esse tantão de erros aqui gramaticais. Ainda assim, ela só perdeu um ponto e você tá aí contando ponto. Ai, nossa, onde que eu perdi ponto? Onde que eu perdi em tal competência? Ai, que não sei o que, que não sei o que. Para de ser bitolado, menino. Para de ser bitolado. Você não tem que ficar contando erro, você tem que melhorar a sua linguagem. Estou chegando no finalzinho da minha parte para passar a palavra para a professora Andresa, porque ela, sim, ela vai te dar ali um arcabouço teórico para você dominar a linguagem. Então, vamos lá. Para concluir aqui, gente, conclusão VUNESP é uma delícia, né? Conclusão VUNESP não tem dor de cabeça, não tem problema, não é aquela chatice do Enem que a gente tem que ficar o tempo todo trazendo elementos obrigatórios de proposta de intervenção. Mas, veja bem, eu tenho o que aqui? Eu tenho, ela tem como elemento obrigatório retomar o tema. Então, ela traz aqui, depreende-se, portanto, que as crianças e adolescentes devem ser proibidos de acessarem as redes sociais. Retomou o tema e ainda retomou, enfatizou a resposta dela. Uma vez que essa tecnologia caracteriza-se como uma ferramenta de alto potencial distrator e gera impactos nas etapas neuroquímicas da aprendizagem. Deixa eu te dizer uma coisa. Ela não já falou isso antes na redação dela? Falou. Ela só retomou. Então, percebam, ela nem se deu o trabalho aqui de criar mais informações, mais coisas. Por quê? Porque é só uma conclusão. Então, ela retomou o que ela já tinha dito ao longo do texto. Beleza? E finalizou aqui, né? Trazendo uma
pequena reflexão ali, né? Então, ela traz, né, a ideia dos problemas que são prejudiciais à infância e diz, dessa forma, os infantes e adolescentes estarão protegidos, né, de cenários como o exposto pela CNN Brasil, né? E aí ela diz que isso não se repetirá no contexto atual. Ficou falhadinho aqui, um errinho de digitação, mas era isso que ela trazia na sua conclusão. Uma reflexão para que esse problema não apareça, né, nas próximas gerações ou no contexto atual, tá? Basicamente só isso. Agora eu digo para vocês, tem como eu pegar uma correção, uma redação de um aluno e reduzir ele apenas a erros gramaticais? Não é disso que a gente está falando. Específica de redação boa é uma específica de redação que entende qual que é o caminho que a banca quer, a expectativa da banca, o que que ela quer de você. Então, percebam, é isso daqui, é essa qualidade que ela quer de texto. Ela não quer um texto sem erros gramaticais. Esse texto tem vários erros gramaticais, mas é muito bem escrito, é muito bem desenvolvido. Olha o tamanho desse desenvolvimento, gente. Enorme, enorme. Então, percebam aqui eu coloquei só algumas informaçõezinhas básicas sobre o texto dela, que é o quê? A questão de clarificação semântica. Ai, que coisa chique, professora. Isso, pois é, a clarificação semântica nada mais é do que ajustar o texto para que as ideias sejam transmitidas de forma clara. Esse é o principal erro de redações acima da média. Por que que elas não conseguem chegar na redação nota máxima? Por que que o aluno não consegue destravar a redação dele? Porque muitas vezes ele está falando demais lá no texto dele, está fazendo um montão de linhas e nem está tão claro assim. Exige um esforço do avaliador para entender os conceitos. Não foi o caso aqui da redação dela, por quê? Porque ela trouxe tudo muito claro. Só em alguns trechos é que ela realmente se enrolou um pouquinho aqui, né? Na hora de desenvolver. E aí eu até comentei eles aqui para vocês, né? Então, essa clarificação, ela aparece como? Ela aparece em textos, né? Em frases, em orações que são diretas, que são objetivas, que são concisas. Então, quando você enrola muito, escreve muito, bota um monte de palavra bonita só para explicar um conceito, não precisa. É isso que vai impedir você de ter uma nota mais alta, que você quer enrolar demais, encher linguiça. Então, um exemplo aqui de um texto sem clarificação, né? Um texto que enrola muito. Durante o processo de crescimento dos indivíduos, há a necessidade do senso de pertencimento a um grupo a um grupo por crianças e adolescentes que rapidamente é resolvido pelo uso das redes sociais, mediante a facilidade de comunicação e informação que o meio propicia. Percebam, eu estava aqui mostrando para vocês que o texto da Nicole Green, que tirou nota 13 de 14, tem vários erros gramaticais. E tem um errinho aqui também, gente, de clarificação semântica. Olha só como a frase ficou longa, né? A gente lê rápido, aí é que a gente percebe mesmo que está longa, está redundante. Como seria uma forma de clarificar esse texto dela? Durante o crescimento, crianças e adolescentes buscam pertencimento, algo que as redes sociais rapidamente oferecem devido à facilidade de comunicação e acesso à informação. Falei exatamente a mesma coisa que a Nicole Green escreveu, mas eu fiz isso em menos linhas. Então, é isso que o teu avaliador quer de você, que você escreva bem, que você fale muito bem, que você explique muito bem, em menos linhas, em 30 linhas mais especificamente. Então, aqui eu trouxe essa ideia também para chamar a atenção de vocês. O que está te impedindo muitas vezes de avançar são trechos longos demais, confusos, ambíguos, né? Porque quando o trecho está longo demais, ele também pode trazer a ideia de ambiguidade, né? Uso inadequado, muitas vezes, de um conectivo, né? De um conector. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês. Depois eu vou disponibilizar esse slide lá no grupo, né? Mas aqui eu quero passar a palavra
para a minha amiga Andresa, para que ela Bora aborde com lá. vocês a segunda parte dessa nossa aula. Coloca aí um joinha para mim, quem está acompanhando, quem está gostando até aqui. Estamos no finalzinho aqui na segunda parte da nossa aula e eu quero que ela traga para vocês justamente essa ideia, né, do texto, né? A importância de você entender que cada construção de palavras, cada construção sintática é muito importante e muito valiosa para o seu texto, principalmente no desenvolvimento, que é onde a sua nota cresce. Então, quando você estiver fazendo sua redação, meu amigo, você vai estar lá lembrando, poxa, Melissa me falou que a nota cresce aqui no desenvolvimento. Então, peraí, que eu estou construindo nota. Quero nota alta. Meu desenvolvimento vai ser bem feito. Vou passar a palavra para a professora Andresa Raiol. É com você, minha Bora amiga. lá. Bom, eu observei, professora, na redação da Nicole, que foi muito bem construída, e uma coisa que eu quero aqui também frisar, para que o aluno que está assistindo hoje a nossa live, a nossa aula, ele entenda que quando falamos em erros gramaticais, muito deles acham que os erros gramaticais são os erros, ortográficos, né? Enfim, eu errei uma situação, enfim, não é somente isso, né? E aí, quando a professora Melissa falou, olha, gente, vocês perceberam aqui alguns erros gramaticais e isso aqui não foi o suficiente para fazer com que a nota dela, né, diminuísse mais, né, fez com que ela perdesse um pontinho. Ok, né? E se caso ela não tivesse, né, esses erros gramaticais que vocês observaram aí, eu tenho certeza que ela chegaria a uma nota máxima aí, tá? E aí que eu quero deixar bem claro, você percebe que a Nicole construiu muito bem, né, os seus períodos, as suas frases. Ela conseguiu usar verbos adequados para fazer retomada. E isso é muito importante para que o aluno, né, enxergue isso dentro da sua redação. Ou seja, se ela construiu isso, ela construiu porque ela estava confiante nessas regrinhas gramaticais, ou seja, eu tenho certeza que ela passou por um caminho, né, em que ela com certeza não sabia ainda construir esses tipos de período. Então, para isso, com certeza ela deve ter estudado um pouco mais, né, as construções de um período. E, gente, se você não sabe o que é um período, eu até falo para os meus alunos, você tem que começar do zero. O que que é uma frase? Quando você aprende uma frase lá no fundamental, o menino fala, professora, é quando tem palavras. Não é bem assim, né? Então, a frase, o seu conceito de frase é ter sentido, gente. Tem que ter sentido. Já pensou você construir uma redação que não tem lógica? Não é uma frase. E o que seria esse período, né? Você vai construir o período a partir de orações, né? E para ter orações, você tem que ter verbo. Se tem verbo, tem oração. Se tem oração, tem períodos. E aí eu tenho que saber o que é um período simples, o que é um período composto, o que é um período composto por coordenação, o que é um período composto por subordinação, o que é um período misto. Será se eu sei utilizar um período misto? Será se eu sei reconhecer um período composto por coordenação e subordinação? Então, tudo isso o aluno ele tem que saber antes de construir uma redação. Se ele quer realmente ter êxito, ter sucesso na sua redação, principalmente na parte gramatical, que às vezes é o que eles mais observam. Poxa, eu estou errando muito gramática, estou errando muito gramática. E às vezes essa gramática não são erros ortográficos. Às vezes os erros, né, gramaticais aí são construções mesmo. O menino não está conseguindo construir frases, períodos. Ou seja, né, aquilo que a Mel até colocou aí, né? O menino faz uma construção de um período muito longo, né? Não sabe usar uma oração reduzida, por exemplo, e não sabe reduzir, não sabe encaixar ali o verbo adequado naquele período. Então, tudo isso vocês precisam entender. Então, ó, gente, rapidamente, eu sei que vocês aí já devem estar cansados perdendo esse sábado à tarde aí. Mas vamos lá só para relembrar vocês do que seria aí um período simples, né? Eu acho que eu já até disse, o período simples é quando eu tenho apenas uma oração, ok? Até trouxe aí um exemplo para vocês, tá? O racismo representa uma chaga social grave ou a redação exige muito conhecimento. Então, toda vez que você perceber que eu só tenho uma oração, gente, oração é um verbo, tá? Ou uma locução verbal.
ok? E quando eu teria aí um período composto, eu digo para o meu aluno que quando chega o período composto, quando ele está até o nono ano, ele consegue reconhecer um período simples. A partir do nono ano, quando a gente começa a trabalhar com período composto, ele começa a se embananar. Pera, calma, não sei. Né? E, não, e o período composto, ele é um pouquinho mais complexo, até mesmo para ser construído. E tem aluno que fala assim, professora, o período termina onde mesmo? Onde é que ele para? No ponto, tá? Então, para quem tem dúvida, o período sempre termina lá no ponto. É, gente, tem gente que não sabe, né, parar o período. E aí ele vai tacando vírgula, 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 como se não houvesse amanhã, né? E não é. O período de tem que ser finalizado. E aí você fica, poxa, eu vou parar aquele período, né? E aí vem a sacada da redação. Se você, né, está retomando algo, ou você vai reduzir algo, você pode fechar também aquele período ali, ok? Mas isso eu não vou entrar agora, não, porque isso é papel da Mel. Então vamos lá. O período composto, né, ele vai apresentar mais de uma oração, ok? Dentro do período composto, nós temos dois tipos, tá? Que é o período composto coordenado e o subordinado, ok? E nós temos aí o período misto. O que seria esse período misto? É você usar não somente, né, o período, dentro de um período, ter um período composto por subordinação e um por coordenação, tá? Isso é um período misto, do qual você mescla isso. E aí você me pergunta, pode? Pode. Inclusive, eu nem adoro que use isso aí, né, professora? Então, você percebe que ele pede também um pouco desse uso desse período misto aí, que é para justamente saber se esse aluno ele sabe fazer uma boa construção sintática aí também, ok? Então, passa para mim, Mel, aí a próximo slide, tá? Vamos lá. Todo mundo aqui já sabe o que é uma oração? Ainda tem alguma dúvida sobre o que seria uma oração? Coloque aí o joinha para dizer para a professora que você sabe o que é uma oração. Coloque aí para te dar continuidade. E subordinação, gente? O que seria essa subordinação? A subordinação nada mais é do que uma relação de dependência. Eu costumo sempre dizer para os meus alunos, né, que hoje os meus alunos são todos dependentes de alguém, né? No caso do papai, da mamãe. Hoje eles precisam daquele Pix para pagar o lanche, né? Então, são dependentes. E isso é um período composto por subordinação, né? Você vai perceber uma oração, ela vai ter uma relação de dependência com a outra. E o que seria essa dependência, né? Dentro de um período composto por subordinação, ela vai depender de quê? Ela vai depender não somente sintaticamente, como semanticamente, em relação de sentido. Você vai perceber que ela vai ter uma relação com a outra, com outro período, no caso a oração principal, e ela vai precisar dela para completar o seu sentido, não somente o seu sentido, tá, gente? E sim a parte sintática dela. Vou dar um exemplo. É preciso que você estude. Se eu utilizar somente a frase é preciso, você vai perceber que essa oração aí, sintaticamente, ela está incompleta. Ela vai precisar da oração subordinada, né? A oração subordinada ali vai estar tendo uma relação de dependência com a oração principal. Então, é isso que vocês devem saber antes de construir um período. É saber se aquele período que você está construindo está tendo uma relação de dependência ou não. Um não precisa do outro, que é o caso do período composto por coordenação. Então, só recapitulando, né? Nós temos dois tipos de período. O composto por coordenação e o subordinação. Na subordinação, nós temos aí uma relação de dependência. Pode passar, Mel. Então, aqui, só para deixar claro, né, a Todos, oração é uma todos unidade. estão visualizando direitinho o slide? Tá aparecendo para todo mundo? Todo mundo está conseguindo visualizar? Ok, perfeito. Ok. Então vamos lá, dando continuidade, né? A oração é uma unidade sintática, trata-se do enunciado linguístico, cuja estrutura caracteriza-se obrigatoriamente pela presença de um verbo. Não somente um verbo, tá, gente? Uma locução verbal também. É locução verbal e verbo é a mesma coisa, tá? Na verdade, a oração é caracterizada sintaticamente pela presença de um predicado.
ok? O qual é introduzido na língua portuguesa pela presença desse verbo. Geralmente a oração apresenta um sujeito. Geralmente, por quê? Nós temos as orações sem sujeito, que são chamadas de sujeitos inexistentes, ok? Que são os termos essenciais, integrantes ou acessórios da oração, ok? Continuando. Exemplos aqui para vocês, né? Que nós vimos aqui que você pode ter uma oração, né? Com apenas um verbo, né? Corra é um verbo, é uma oração, ok? Esses doces parecem muito gostosos, o verbo parecer aí. E aí é interessante, né? Vocês saberem a diferença, né? Que tem dos tipos de verbo, né? Em relação à transitividade. Isso é muito interessante. Eu digo que a transitividade ela é muito importante para a construção de um bom período, saber se aquele verbo está indicando uma ação, se ele está indicando um estado, ou se ele está indicando um fenômeno da natureza também, saber a diferença. Então, olha só a importância da sintática dentro de uma construção, né, gramatical aí. Então, para você realmente ter uma boa construção, como a Nicole teve, eu tenho certeza que todos esses elementos ela domina também, tá? Continuando. Período simples, como vocês sabem, né? É um período que só apresenta uma oração, ok? Ou uma locução verbal. Então, a menina comprou chocolate. Eu só tenho o verbo comprou, então eu tenho uma oração. Meu período é simples, a minha oração é absoluta. Só que, quando nós estamos falando de redação, redação Enem, redação VUNESP, esses tipos de período simples, eles não são muito bem aceitos, tá? Isso você deixa, né, um pouquinho de lado. Vamos falar do período composto, que é o que é mais cobrado dentro das redações, ok? Então, o período composto, como eu falei para vocês, ele pode ser ou por coordenação ou por subordinação. Dentro da coordenação, você vai ter construções, né, de períodos do qual um não vai depender do outro, tá? Eles têm uma relação de independência mesmo, tanto sintática quanto semântica. E é muito válido você construir esse tipo de período dentro da sua redação também, principalmente se você quer elaborar ali um texto, um período misto. Tá? Então, principalmente as aditivas, você está dando ideia de soma ali, né? Então, dentro do período composto por coordenação, você vai ter duas ou mais orações, do qual uma não depende da outra. Como é que isso funciona na prática, né? Como é que eu trago isso para o meu dia a dia? Você, hoje em dia, se você está sentado hoje, em pleno sábado, aqui, assistindo a aula da professora Mel e da professora Andresa, você está lutando por uma independência. Não é verdade? Você quer tirar sua nota 1000 e quer chegar no ensino superior e com certeza entrar no curso que vai dar um retorno financeiro, né, futuramente. Então, você quer ser independente. Hoje, meu amigo, você é subordinado a alguém. Então, você é um período composto por subordinação. Então, amanhã você vai ser um período composto por coordenação. Deu para entender a diferença aí? Então, vocês precisam entender que dentro das frases eu vou ter aí, né, frases que uma vai depender da outra, sintaticamente ou semanticamente, e eu vou ter frases do qual uma não vai depender da outra aí. Tá? Então, se você ainda tem dúvida sobre coordenação e subordinação, meu filho, só lembrar de ti, né? Hoje eu sou o quê? Sou subordinado. E amanhã eu vou ser coordenado. Pronto, é isso, tá bom? Se a sua dúvida era essa, meu amigo, eu espero ter esclarecido aí. E é claro, gente, que dentro do período composto por coordenação, vocês vão ter as classificações, né? Então, isso assim, isso requer uma outra aula, né? Porque tem, né, muito tempo, não é o que a gente quer hoje. A gente quer que vocês realmente entendam essa diferença de coordenação e subordinação. E aí, gente, ficou claro essa diferença aí para vocês entre coordenação e subordinação? E aí, dê um joinha aí para a professora Andresa. Vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Perfeito. E aí, gente, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, né? Quis. Olha só, quis é minha oração principal. Que as encomendas fossem entregas pessoalmente é a minha oração subordinada. E aí, gente, aqui dentro desse contexto, você vai ter só para vocês entenderem, né? Quis é minha oração principal e que as encomendas fossem entregues pessoalmente é minha oração subordinada. Você vai perceber que há uma relação de dependência, porque quem quer, quer
algo, né? O que que eu quis? Então, quando você analisa essa oração principal, você vê quis, quem foi que quis? Eu, tem sujeito. Mas esse verbo, que tipo é esse verbo? Bom, esse verbo aí é um verbo transitivo, porque ele indica uma ação. E ele é um verbo transitivo direto. E cadê o complemento dele? Tá aí, junto com ele? Não, tá lá na oração subordinada. Então, percebam, né, que aí tem uma relação de dependência sintática e isso vocês podem muito bem construir dentro da sua redação também. Então, às vezes, o corretor ele quer enxergar isso. Ele quer enxergar, será se esse menino sabe fazer uma boa construção sintática? Será se ele domina realmente, né, os tipos de período? Será se ele consegue diferenciar um período composto por coordenação e subordinação? Então, às vezes, o aluno ele não consegue, né, melhorar um pouco mais a sua nota justamente porque desconhece a construção desses tipos de período, e isso é mega importante. Eu estava até conversando com a professora Mel, que acho que quase todos os alunos têm dificuldade de fazer esse tipo de construções. Tem aluno que sabe usar palavras difíceis e eles acham que isso vai ajudar, e não somente isso ajuda, né? Nós vimos aí que a Nicole, ela foi, eu falo assim, escandalosa, né? Escandalosa nas construções dela, porque ela arrasou, ela brilhou, apesar de alguns erros gramaticais ortográficos, tá, gente? E é claro, alguns erros de verbo ali, mas mesmo assim ela soube construir muito bem as frases, as orações e os períodos, e ela sabia onde terminar cada período. E isso é muito Um detalhe importante. importante aqui, que é o quê? Às vezes o aluno, ele escolhe palavras difíceis, palavras bonitas e tal, que ele não Sim, sabe o significado da palavra, ele utiliza lá de qualquer maneira. E aí, qual que é a sim, problemática disso? O avaliador tem algo que também é bem importante na hora de avaliar a sua redação, menino, presta atenção, que é o quê? O avaliador também vai analisar a coerência dos seus erros. Então, veja bem, é normal que uma pessoa que usa a palavra imbróglio, usar uma palavra dessa, mais rebuscada, uma palavra outrora. Ai, o menino tá lá escrevendo a redação. Outrora, imbróglio, só palavra diferentona. Mas ele comete erros básicos de redação. Erros assim básicos de ortografia, não sabe nem usar vírgula. Então, o avaliador ele vai exato. dizer, gente, esse menino ele botou a palavra aqui à toa, nem sabe o que está fazendo, porque ele está cometendo erros muito básicos de vírgula. O erro de vírgula ele aparece por quê? Porque você não sabe usar a vírgula ou porque você está fazendo um período muito grande que você não sabe nem para que que serve, qual que é a função do período. Então, é basicamente isso Verdade. que a professora Andresa está mostrando aqui para vocês. Por que que ela está te ensinando sobre a subordinação da frase e sobre a coordenação? Por quê? Você não erra vírgula porque você não sabe usar vírgula. Você erra vírgula porque você não sabia que aquele período precisava de uma vírgula para ser subordinado. Você não sabia que aquele período precisava de um ponto final para ser coordenado. Então, você não sabe, por Verdade. isso você erra. Muitas vezes você coloca uma vírgula num lugar que você devia colocar um ponto final. Então, essa é a importância de vocês aprofundarem no estudo de orações coordenadas e subordinadas. E aí, professora Mel, falando também para eles, né? E o período composto por subordinação é um período muito utilizado dentro das redações, né? E é importante que é o nosso próximo slide saber a diferença dos tipos, né, desse período composto por subordinação. Nós temos três tipos e cada um deles vai ter aí o seu valor. E um deles, tá, é muito utilizado, que são as adverbiais, tá? Então, o período composto por subordinação, as adverbiais, elas são mega utilizadas porque elas que vão trazer, né, os conectivos, os elementos de coesão também, que vai dar aquele elo, aquela retomada ali entre seus períodos, ok? Então é ela que vai realmente, se você domina esse tipo de período, se você domina esse tipo de período,
você não vai ter tanta dificuldade também na hora de construir. E o mais importante, as adverbiais, elas são muito utilizadas com as coordenadas, né? Você inicia com uma adverbial e você quer finalizar, vamos supor, com uma coordenada de adição ou uma coordenada adversativa, né? Então, você também tem que saber, né, diferenciar onde eu estou finalizando a minha adverbial e onde eu estou iniciando o meu período composto por coordenação, né? Que aí a gente consegue enxergar isso. Da Nicole, eu conseguia enxergar isso nitidamente, né? Esse tipo de construção. Então, saber que a substantiva tem valor de um substantivo, e se ela tem valor de um substantivo, não sei se vocês já estudaram, tá, gente? As orações subordinadas substantivas, elas vão desempenhar aquelas funções sintáticas que eu digo que é o bicho-papão dos meninos, né? Objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, aposto, que a Nicole usou muito bem aí dentro da redação dela, né? Usou o aposto. Então, assim, a subjetiva que tem a função de sujeito também, que eu visualizei esse tipo de construção dentro da redação da Nicole. Já as adjetivas, vocês podem utilizar? Podem, né? Elas vão ter valor de adjetivo, elas iniciam por pronomes relativos também, que também são termos, né, de retomada, né? Mas é isso que eu digo, é saber utilizar esses termos, tá? De retomada aí, porque as orações subordinadas adjetivas, elas vão iniciar por pronomes relativos, e aí tem um pronome relativo que é o quê? Que é universal, e que todo mundo gosta de utilizar, mas dentro de uma redação tem que saber utilizar. Tá bom? Não é usar o quê como se não houvesse amanhã, tá bom? Então, as orações subordinadas, orações subordinadas podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais. Dentre essas três, a única que vai iniciar com pronome relativo são as adjetivas, as adverbiais com conjunções adverbiais e as substantivas com conjunções integrantes, ok? Mas isso a gente não vai se aprofundar tanto nisso aqui hoje. O que eu quero é que vocês entendam, primeiramente, o que é um período, né? O que é um período composto, o que é um período composto por coordenação e subordinação. Por isso que eu trouxe aqui a diferença para vocês, tá? O período composto por coordenação são orações, né, que estão ali, mas elas não têm nenhuma relação de dependência, nem sintática e nem semântica, diferente da subordinação. Então, o que eu coloco aqui, ó, recebi os 30 mil às 2 da madrugada numa mala de fundo falso, mas é dinheiro limpo. Então, eu recebi os 30 mil, o dinheiro limpo. Você percebe que você tem aí duas orações do qual nenhuma vai depender da outra. É igual se eu falar, olha, eu estudei e passei. Eu estudei. Não entendeu essa oração? Quem estudou? Eu. Você percebe que essa oração, não somente semanticamente, como sintaticamente, ela não precisa da outra oração. E aí você coloca, passei, eu passei, tem o sujeito também. Então você percebe que a outra oração, que é a segunda oração, sintaticamente, não depende da outra, tá? São vocês lá no futuro. Só lembrar disso, tá? Diferente da subordinada. Te paguei nessa hora. Sim, sim. Para quê? Qual finalidade? Para evitar engarrafamento. Então você já percebe aí que há uma relação, né, de dependência entre essas orações. Então, gente, vocês precisam conhecer esses tipos de período para poder utilizá-los dentro da sua redação. Se você é aquele aluno que você tem dificuldade com esse tipo de conteúdo, então, meu amigo, corre e vai estudar. Pega esse conteúdo, coloca debaixo do braço, meu filho vira melhor amigo dele, porque ele vai te ajudar dentro de uma construção de uma boa redação, ok? Bom, acho que ainda temos mais coisas, sim. Vamos falar das reduzidas, né? E assim, vamos finalizar. Gente, a professora Mel falou e colocou muito bem isso, né? Quando você realmente fica naquele período muito longo, muito excessivo, não tem necessidade, gente. Vamos ganhar tempo com isso. E como é que eu faço isso gramaticalmente, professora? Como é que eu consigo fazer isso? Reduzindo essa oração. Porque dentro do período composto, nós temos as desenvolvidas e temos as reduzidas. O que seria uma oração desenvolvida? É com a presença dos conectivos.
no caso das subordinadas, né, as conjunções integrantes, adverbiais ou das adjetivas e os pronomes. Elas são desenvolvidas. Você quer ganhar tempo, você não quer enrolar tanto. Reduz, né? Reduz, tira esses conectivos e coloque no lugar um verbo. Então, quando você reduz, você tira os conectivos e coloca o verbo, mas não é qualquer verbo. Esse verbo tem que estar ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Professora, isso funciona para qualquer tipo de período composto por subordinação? Sim, funciona. Você pode reduzir também, mas precisa entender que tem que ter o tempo verbal adequado ali, tá? Porque senão você acaba cometendo um outro erro também. Então, gente, só para recapitular, só para dar um exemplo aqui para vocês, tá? Olha só aqui. É, Cadê aqui? Para vocês entenderem. Por ser sempre assim, já ninguém dá atenção, tá? Nesse caso, por ser sempre assim, você vai perceber que o verbo está no infinitivo aqui, ok? Eu utilizei uma oração aqui subordinada adverbial causal e ela está reduzida porque o conectivo foi exterminado. Se eu quiser desenvolver, porque é sempre assim, já ninguém dá atenção. Então, se você quer, né, ganhar mais, eu posso dizer, não enrolar tanto com a oração, você pode reduzi-la também. E é uma forma também, né, de você saber fazer uma boa construção e não deixar aquele período também ali muito longo, ok? Um outro exemplo é quando ela é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Gente, tem outras também. Eu trouxe aqui só os dois exemplos, tá? Reduzida, como é que ela é desenvolvida, como é que ela ficaria? Eu tenho esperança de que consiga um emprego. Se você visualizar aqui na desenvolvida, você vai perceber que ela vai iniciar, né, com a conjunção integrante. Professor, eu quero reduzir. Como é que eu faço? Eu tiro a conjunção integrante, eu pego esse verbo aqui que está, né, conjugado e coloco ele em uma forma nominal. Então, como é que vai ficar essa construção? Eu tenho esperança de conseguir o emprego. Professor, essa preposição aqui de, ela é obrigatória? Nesse caso é, como ela é completiva nominal, né? Complemento, o que que é um complemento nominal? Ele completa o sentido de um nome e sempre com a preposição. Então, a preposição aí ela continua. O que você vai tirar é a conjunção, são os conectivos. E aí, se a oração ela pede a preposição tem que continuar, ok? E aí você precisa entender, vamos supor, se for uma objetiva indireta, e você vai reduzir essa oração subordinada substantiva objetiva indireta, você tem que tirar o conectivo, mas a preposição continua, porque esse complemento aí, a preposição, ela é obrigatória. Então aí você precisa lembrar, né, dos complementos verbais, do objeto direto e do objeto indireto também, ok? Gente, eu espero ter ajudado, né, vocês. Eu espero que vocês, o pouco que rápido, né? Que a gente sabe que é muita coisa. Assim, quando a gente fala de período composto, é um conteúdo muito extenso e que realmente em uma única aula, né? Não é, como eu posso dizer, não é o suficiente, mas eu acho que o meu objetivo aqui hoje era que vocês, né, conseguissem entender a diferença entre esses períodos e saber a importância que esses períodos têm dentro de uma construção de uma boa redação, né? E o que a Nicole fez na redação dela foi exatamente isso. E que vocês tenham observado, né, que às vezes vocês professora, aquele A de que a crase foi errada e tal, não sei o que, vai me penalizar tanto. Acho que isso não penaliza tanto do que uma construção de um período que não foi bem construído, não é verdade? Exatamente. Bom, minha gente, são o quê? 5h19 aqui, né? 4h19 para É, vocês. é, Bom, minha gente, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa espécie de revisão de refino. Dentro da nossa plataforma, né, da Salinha da Mel, a gente tem uma revisão de refino que já é bem famosinha, que é uma revisão de refino de uma redação nota 1000. Nós temos outras aulas também que são bem conhecidas já pelos alunos e tal.
Mas a ideia aqui é fazer esse portas abertas para vocês, para dizer que se você já está no terceirão, ou se você saiu do terceirão, mas não foi aprovado em Ah, 2024, obrigada. a gente precisa que você entenda o seguinte: é o seu último ano. Então, assim, é agora que você vai vencer, entendeu? Então, assim, meu filho, já catou os caquinhos que tinha para catar, já passamos ali o carnaval. Se você levou uma rasteira do seu vestibular no ano passado, já foi, tá lá, acabou. Não dá mais para chorar. Acabou, começou, meu amigo, começou, acabou o carnaval. Então, a partir de agora, se dê uma segunda chance. Da mesma forma que a Nicole Green, gente, se deu uma segunda chance. A Nicole já tirou zero comigo. A Nicole já fez redações abaixo da média. E eu ia lá e dizia assim: olha, reescreve aqui, porque vocês sabem que aqui na Salinha da Mel nós temos média, né? Então, se você não alcança a média, eu peço para você reescrever o mesmo tema. E aí, a Nicole, muitas vezes, ela ia lá reescrever o tema sem vontade, porque, ai, nossa, vou ter que fazer esse tema de novo, o tema que eu tirei uma É, nota ruim. Quando ela voltava com uma nota altíssima. Então, assim, se dê uma segunda chance, acredite em você. Esse é o primeiro passo para você começar 2025 muito bem. Nós vamos marcar esse início de 2025 aqui, minha gente. Mas olha só, final do ano, o que eu quero de vocês no final do ano é vocês voltando aqui e dizendo assim, professora, deu tudo certo, deu tudo certo. Eu quero que em janeiro do ano que vem vocês voltem aqui e digam assim: profs, deu tudo certo, passei, estou aprovado, foi meu último ano de cursinho. E se você saiu da primeira série, está na segunda série agora, eu sei que a primeira série foi terrível, você não esperava que fosse tão ruim quanto você imaginava. Mas, gente, segunda série dá tempo de você se recuperar, dá tempo de você ganhar fôlego e chegar no terceirão, chegar lá nos vestibulares mais pesados com fôlego, com vantagem, com tranquilidade. Nós temos alunos aqui na Salinha da Mel que começaram com a gente no nono ano e estão no terceirão com muita tranquilidade, passaram direto para a universidade. Então, a ideia aqui era essa. Quero agradecer muito a presença da professora Andresa, ah, eu que agradeço. que E olha, sobreviveu gente, ao apagão aí, né? Conseguiu pois não é? live mesmo com o apagão que teve na região Verdade. dela. Essa E conexão maravilhosa aqui, Rio de Janeiro, Manaus. E se não Deus quiser, o é? nosso próximo aulão vai ser presencial, eu e a Se Andresa. Deus quiser. Gente, olha, eu agradeço bastante a todos que ficaram aqui com a gente desde o início. Eu confesso que eu estava muito, muito, muito ansiosa. Eu falei para Mel que eu estava com dor de barriga desde ontem, mas deu tudo certo, né? A minha experiência online, ela não é igual à da professora Mel, e eu espero ter passado aqui o conteúdo de uma forma que vocês tenham compreendido. E eu agradeço imensamente, Mel, tá? Pelo convite e tô adorando. Eu espero estar com vocês mais vezes. Espero que a Mel me convide mais vezes para tirar dúvida aqui da galera, principalmente da questão gramatical, de linguagem, que eu sei que é o que perturba vários de vocês, né, hoje em dia. E eu quero que vocês saiam hoje da nossa aula pensando e refletindo: será se eu sei o que é um período? Será se eu sei a diferença entre esses dois? Será se eu sei construir esse tipo de período? E é isso que eu quero. Eu quero que realmente eu tenha atingido esse objetivo dentro de vocês, que vocês saiam dessa aula pensando, refletindo: poxa, será se eu estou nesse caminho ou ainda estou muito longe? Então, eu espero realmente ter ajudado todos vocês e eu desejo todo o sucesso do mundo, tá bom? Gente, se vocês tiverem dúvidas, a hora é agora de botar nos comentários antes da gente finalizar Verdade, a aula. verdade. Vamos Ai, lá deixa eu para ver as aqui, dúvidas. Matheus Maciel. Eita, que esse daqui é da minha família, viu? Que eu também sou Maciel. Maciel é, É. ó. Maciel, pense numa raça, meu amigo. É. Né, eu conheci você por recomendação da Alice. A Alice foi da salinha presencial, minha gente. Essa daí Ah, é cobra legal. criada, perigosa. Pretendo Olha, ela vai prestar o prestar. vestibular da
UTF. Ah, do TF, Paraná, não é isso? Muito Paraná, bom, Paraná. arrasou. Temos preparação Arrasou. aqui também, correção para os vestibulares do Paraná, tá? Inclusive, tem Ai, muita gente legal. ali do sul, do sudeste, aparecendo aqui na salinha, muita gente por recomendação. Inclusive, Ai, que hoje, mais legal. tarde, está saindo aula aí para as bancas de gênero, né? Que nós temos aí no sul e no sudeste. A FUVEST também teve uma recente mudança agora, vai aderir a provas de gêneros e a gente já está ligadinho aqui. Ninguém tem dúvida? Dá um Nenhuma joinha aí dúvida, para todos mim. Posso finalizar nossa live maravilhosa? adorei. E aí, gente? Tudo certo, zero dúvida. Tudo tranquilo. Muito bem, minha gente. Sábado. Tchau para vocês. Sábado, Muito obrigada gente. pela Tchau, participação. tchau. Bom final de semana. Abraço. Juízo, hein? Juízo, tô de olho em vocês.